Amém, igreja? Culto abençoado? Quem está feliz? Acho que não está feliz, não. Quem está feliz? Aleluia. Deus tem muito mais ainda para derramar sobre as nossas vidas. Vocês estão prontos? Então fala assim: Senhor, o meu coração é um terreno pronto para receber a tua semente. Fala comigo, Senhor. Me direciona, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre princípios. Por que princípios? Eu gosto muito de falar sobre princípios. Porque os princípios e os valores que nós aprendemos vão dirigir toda a nossa vida. Aquilo que a gente aprende durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, os valores, os princípios, eles vão ditar, eles vão regir as nossas decisões, eles vão ditar com quem a gente vai andar, eles vão ditar as atitudes que nós vamos ter, eles vão ditar qual caminho nós vamos seguir. Por isso que é tão importante nós falarmos mais sobre princípios e valores. Os princípios, eles formam a nossa ética, a nossa moral, o nosso bom senso. Eles formam quem nós somos. E quando nós temos os princípios corretos, firmados nas bases corretas, tem tudo para dar certo a nossa vida. Amém? E eu acredito de todo o meu coração que nós fomos criados para sermos pessoas de princípios. Homem de princípio, uma mulher de princípio. Jesus Cristo era alguém de princípios. E nós, como cristãos, que seguimos os passos de Jesus, também devemos ser pessoas de princípios. Porém, fixar um princípio, um valor nos dias de hoje está muito difícil. Porque o que hoje vale muito, amanhã já não vale mais nada. O que ontem era algo tão importante, hoje já não é algo que é tão importante assim. As pessoas trocam tudo com muita facilidade. Algo que era um presente nas mãos dela, elas abrem mão de forma tão fácil. E por isso é tão importante a gente fixar valores nos dias de hoje. E eu acho lindo quando eu vejo pessoas que são realmente fiéis aos princípios que elas aprendem, mesmo que em alguns momentos elas saiam em desvantagem, mesmo que elas, quando elas errarem, elas reconheçam, mas elas não abrem mão dos princípios. Isso ganha o meu respeito, gente, e de Deus também. Na palavra a gente vê alguns versículos que falam sobre integridade, princípio, caráter. Um deles ele fala assim: pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas aos olhos dos homens também. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa perante tudo. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. É muito honroso conviver e dividir a vida com uma pessoa de princípios. E eu tenho o privilégio de dividir a vida com algumas pessoas assim. E eu quero que você seja uma pessoa de princípios. Quem quer ser? Eu quero que você seja uma pessoa de princípios. Uma pessoa que toma decisões corretas. Uma pessoa com ética, com moral, com bom senso, baseado na palavra. É lindo de ver. E Deus ama pessoas que não abrem mão dos princípios. Todo princípio gera um resultado. Todo cumprimento de um princípio gera um resultado. Para algumas pessoas é a curto prazo. Em outros casos é mais a longo prazo. Mas todo princípio gera um resultado. Assim como toda ação gera uma reação, todo princípio gera um resultado. E eu creio que 2022 vai ser um ano de muitos resultados. Um ano de muitas promessas sendo cumpridas. E pensando nisso tudo, no ano passado eu preguei sobre o princípio da honra. Uma pregação que mexeu muito comigo, que foi muito importante para mim. E se você não estava aqui presente, assiste lá no nosso canal do YouTube, Igreja Deus Todo-Poderoso TV. E como eu já falei do princípio da honra, hoje eu vou falar, entre tantos princípios, eu vou falar de um princípio específico. O princípio da obediência. Fala para a pessoa do lado, obediência. O tema da nossa noite de hoje é: cumpra princípios e Deus cumprirá promessas. Amém?
E eu vou falar de 3 tópicos com vocês. E o primeiro deles é: a obediência é para os fracos. Procura um fraco aí perto de você. A obediência, ninguém está olhando, né, ao redor agora? A obediência é para os fracos, vocês vão entender por quê. Quando a gente compra algum aparelho, qualquer outra coisa, o que vem junto? O manual. Quem lê manual, levanta a mão. Sério que vocês leem manual? Tem alguns entre nós que leem, mas a grande maioria não lê manual. O que a gente faz? A gente liga e vai usando, não é verdade? E por que a gente não lê manual? A resposta está por causa da nossa arrogância. Porque a gente parte do pressuposto de que a gente já sabe. A gente já sabe como faz, até queimar. Porque a gente não leu que era só 110. A gente parte do pressuposto de que a gente já sabe, que a gente é bom. Eu já tive uma experiência com isso, eu não preciso ler não, que eu sei como faz. A gente parte desse pressuposto, que a gente já sabe, que a gente tem experiência o suficiente para mexer, aqui no caso com LED. Essas luzinhas aqui. Para que eu vou ler manual? E eu te pergunto, quem são as pessoas que leem manual? São as pessoas que se consideram fracas. Vou explicar. Somente os fracos são obedientes radicalmente. São as pessoas que consideram que elas não conseguem sozinhas. Que elas precisam ler o que os fabricantes geniais, que sabem muito mais do que elas, escreveram. E aí, essas pessoas fracas se tornam fortes por causa da obediência. Estão entendendo? Essas pessoas que se consideram fracas porque não sabem tudo, elas se tornam fortes por causa da obediência. Homens e mulheres que mudaram a história, elas não mudaram porque elas eram fortes. Elas mudaram porque elas reconheciam que elas eram fracas e que elas dependiam de algo muito maior, de algo muito mais forte do que elas. Agora entenda, a obediência não é para os fortes, a obediência é para os fracos. E é por isso que Paulo diz, é na minha fraqueza, é quando eu reconheço que eu sou fraco, que eu permito que o poder de Deus se manifeste sobre a minha vida. É na minha fraqueza, quando eu estou fraco, que Deus pode se manifestar, que Ele pode me usar, que Ele pode se manifestar, que o poder dEle pode surgir através de mim. Porque eu reconheço que eu sou fraco. E para que a obediência seja cumprida, é necessário 3 coisinhas. 3 is. A nossa obediência, para ser cumprida, para que o princípio da obediência seja cumprido nas nossas vidas, o primeiro I é que a nossa obediência tem que ser imediata. Coloca assim no dedo. Estica assim, gente. Fala comigo, imediata. Jesus, quando chamou os discípulos, Ele falou, segue-me. A palavra diz que na hora, eles largam as redes e vão. Eles não ficam tipo, deixa eu ver com a minha amiga o que ela acha. Deixa eu conversar com o pessoal para ver a opinião deles. Não fica procrastinando. Não, ela é imediata. É agora. A nossa obediência, para ser cumprida, ela tem que ser imediata. O segundo I, que a nossa obediência precisa ser. A nossa obediência, ela tem que ser interna. Fala comigo, interna. Muitas vezes nós obedecemos externamente, mas aqui dentro nós não estamos obedecendo. Entenda, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o quê? O nosso coração. Quando algo é pedido a nós, quando uma orientação é nos dirigida, e até na hora a gente fala, não, ok, eu entendo, e você até faz, mas no seu coração você não está obedecendo, você está resmungando, está reclamando, é como se Deus virasse para a gente e falasse, você está me desobedecendo. Você não está, era melhor você não ter feito, porque você não obedeceu. Para cumprir esse princípio, é importante que a nossa obediência seja interna, que o seu corpo faça o que o seu interior está fazendo também. Amém? Ela tem que ser imediata, ela tem que ser interna e ela tem que ser inteira. Meia obediência é desobediência.
Obedecer 70% é desobediência. Eu obedeci 99,9999999 ao quadrado por cento. Isso é o quê? Desobediência. Vamos ver? Abre aí em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 1 mesmo. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Para quem não achou, está aqui no telão, tá bom? Diz assim: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele quem o Senhor o enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz ele: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel. Versículo 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e reuniu mais de 200.000 soldados. Versículo 5. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada. Então disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos conosco quando estávamos vindo do Egito. Então esses queneus aí fugiram. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, até a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas o que era ruim, eles, mandaram embora. Então o Senhor falou para Samuel, o profeta: eu me arrependi de ter colocado Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi até Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo. Versículo 13. Quando Samuel encontrou Saul, Saul disse: o Senhor o abençoe. Viu, Samuel? Eu segui as instruções do Senhor, viu? Mas Samuel, porém, perguntou: então, por que barulho de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? 15. Respondeu Saul: os soldados que trouxeram, eles que pouparam as ovelhas, os bois, para sacrificar para Deus. Mas a gente destruiu o restante, viu? Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor lhe disse nesta noite. E Saul respondeu: diga-me. Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo, até que os tenha eliminado. Por que, Saul, você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Aí Saul disse: mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados que pegaram as ovelhas e o melhor do que estava consagrado para Deus, para a destruição, a fim de sacrificar para o nosso Deus. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Estão entendendo? Meia obediência é desobediência. Aqui a gente lê a história sobre Saul. Saul era rei de Israel. E tinha um determinado povo, os amalequitas, que tinham destruído o povo de Israel. E qual foi a ordem de Deus? Vá e mate tudo. Não é, deixe bois para mim, deixe as ovelhas para mim. A orientação foi clara, e ele foi muito claro. Ele falou: matar isso, bois, ovelhas, isso. Ele foi claro. Saul obedeceu? Não. A primeira coisa que ele faz foi culpar os outros. Mas sabe, a culpa não foi minha. A culpa foi deles, eles que trouxeram. E a segunda coisa foi falar: não, mas isso aqui, olha a desculpa, é para Deus, é para consagrar a Deus. E aí vem Samuel com aquele versículo maravilhoso que diz:
que Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele obedeceu 80%, ele obedeceu 95%. Porém, obediência parcial é desobediência. Meia obediência é desobediência. Entenderam? A obediência é para os fracos. É para aqueles que reconhecem que eles precisam de algo muito mais forte do que eles. E para que a gente obedeça, a nossa obediência tem que ser imediata. Ela tem que ser interna. E ela tem que ser inteira. Amém? Além da obediência ser para os fracos, a obediência também é para os submissos. A obediência não requer entendimento, e sim submissão. Nem sempre você vai entender a orientação. E aí fica a questão: será que mesmo sem entender você vai obedecer? Tem uma outra história na Bíblia, que é a história de Jonas. Jonas foi aquele que foi engolido por... Não foi por uma baleia. Foi por um grande peixe. Fala, grande peixe. Ele foi engolido por um grande peixe. Mas qual que foi o contexto da história? Jonas, ele era um profeta de Deus. Ele foi enviado por Deus para levar a palavra de Deus para um determinado povo, de uma cidade chamada Nínive. E aí Deus vai nele e fala assim: Jonas, eu quero que você leve essa palavra para esse povo. Porém, de acordo com alguns estudos, eles dizem que Jonas tinha um tipo de antipatia com aquele povo, porque aquele povo era um povo inimigo do seu. Então, o que Jonas faz? Ele fala assim: não, eu não vou levar a palavra de Deus para esse povo, porque se eu levar, Deus é misericordioso, eles vão se arrepender e eles vão ser absolvidos dos atos de crueldade que eles fizeram contra o meu povo. Então, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. E nesse meio período, o caminho para Tarsis, para uma outra cidade, era de barco. Aconteceu uma tempestade e, para resumir, ele foi jogado para fora do barco. E ali, algo engoliu ele. O que engoliu ele? Uma baleia, irmã. Fala, um grande peixe. Um grande peixe engoliu Jonas. Um grande peixe engoliu Jonas. E ali ele ficou por 3 dias e por 3 noites. E durante esse tempo que ele ficou ali, a ficha dele caiu. Ele despertou e ele entendeu que a vontade de Deus é soberana. Se você não quiser ser usado, ele vai usar outro, mas ele está insistindo em você ainda. Então vai. E Jonas se submeteu e foi. Porém, vamos ler como que foi essa história. Não precisa abrir, coloca Jonas, capítulo 4, versículo 1 para mim. Que diz assim, ó. Mas Jonas ficou descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei para ir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, paciente, cheio de amor. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu prefiro morrer do que viver. Eu prefiro morrer do que ir lá falar do seu nome para eles. E o Senhor respondeu: você tem alguma razão para estar tão furioso? Jonas se saiu, deixou Deus no vácuo, sentou no lugar leste da cidade, construiu um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que ia acontecer com a cidade, porque ele não ia falar de Jesus para a cidade, de Deus para a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Quando o sol nasceu, Deus trouxe um vento oriente. O sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Senhor, para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? E respondeu Jonas: sim, eu tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Ele fazendo drama. Aí Deus disse: você tem pena de uma planta, embora não tenha podado nem feito ela crescer. Ela nasceu uma noite e morreu na outra. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas foi cegado pelo sentimento dele, e o sentimento dele fez ele desobedecer. Muitas vezes, para que a gente seja obediente, a gente vai ter que ir contra aquilo que a gente sente, que a gente acha, para dar lugar ao que Deus sente, ao que Deus acha e ao que Deus quer fazer.
Às vezes a gente está tão focado no que a gente sabe que é o certo. Não, mas eles não merecem. Jonas estava na bolha dele, olhando só para o sentimento dele. E ele não estava enxergando o que Deus estava enxergando. Que por trás da maldade daquele povo, havia um povo que precisava de Deus. Então, muitas vezes, Deus não consegue nos usar, porque a gente está tão focado nos nossos sentimentos, no eu sei o que é certo, eu sei o que é correto, e aí Ele não consegue usar a gente, e assim a gente não consegue abençoar outras pessoas. Falar em obedecer é muito mais fácil do que praticar. Porque muitas vezes a gente vai ter que ir contra algo que a gente realmente está sentindo. Um sentimento que às vezes para a gente pode ser uma verdade absoluta, mas muitas vezes não é. E Deus, Ele é soberano, Ele tem uma macrovisão, Ele enxerga muito além do que a gente enxerga. Então, a obediência é para os submissos. A obediência não requer entendimento. A obediência, ela requer submissão. Amém? E a terceira coisa. A primeira é que a obediência é para quem? O segundo, a obediência é para quem? No 2? Submissos. E, por fim, a obediência é para os que confiam. O princípio da obediência parte do princípio da confiança. Você não se submete a alguém que você não confia. A verdade é essa. Quando a gente se submete de verdade, de forma imediata, interna e inteira, é porque a gente confia naquela pessoa. Como o oposto é verdade também. Quando a gente desobedece, em outras palavras, inconscientemente, a gente está achando que aquela pessoa não sabe o que está fazendo e não sabe o que está falando. Então, a gente não acha que é totalmente correto o que ela está pedindo. Então, eu vou fazer do meu jeito, porque eu sei o que é o certo. Estão entendendo a lógica? Pensando em Deus, será que Deus, Ele é digno da nossa confiança e, portanto, da nossa obediência? Será que Deus é digno da nossa confiança e, portanto, da nossa obediência? Eu acredito que nós podemos confiar em Deus, sim, principalmente por causa do histórico dele. Pensa comigo, você está passando por alguma situação difícil, que você não entende porque você está passando por aquilo. Você não entende porque Deus permitiu que você passe por aquilo. Você não entende. Porém, você analisa o histórico do seu pai. E você percebe e reflete que não é da índole dele abandonar e ignorar os seus. Não é da índole do Senhor abandonar os seus. Então você pega aquela fase, olha para mim, igreja. Você pega aquela fase que você está vivendo e você deixa ela de stand-by. Você deixa ela de canto até que você entenda. Você não fica remoendo aquela situação. Porque você confia no seu pai. Porque o seu pai é digno da sua confiança. Por causa do histórico dele. Não é do histórico do nosso pai nos abandonar. Não é histórico do nosso pai nos deixar de lado, nos magoar. Então, se eu estou passando por algo, deve ter um porquê. Então, eu vou me submeter e eu vou confiar. Eu vou obedecer. Em João 14:15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O que é amar a Deus? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Em Gênesis 22, a gente vê a história de um homem muito conhecido, chamado Abraão. E esse homem, Deus pediu para que ele entregasse o próprio filho dele. Ele demorou anos para ter um filho. E quando ele tem um filho, Deus pede para que ele entregue o filho a Deus novamente. Só que esse homem, ele confiava a tal ponto em Deus, que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Uau, esse conhecia o histórico do pai. Ele pensou, Deus está me pedindo para eu entregar o meu filho. E eu vou entregar, porque eu conheço o histórico do meu pai. Ele é digno da minha confiança e, portanto, da minha obediência. Eu creio e eu conheço, eu sei que Ele é capaz de ressuscitar mortos. Eu sei que Ele é capaz de curar enfermos. Eu sei que Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então, eu confio. Eu me submeto. Eu obedeço. O que é amor? A gente diz, eu te amo. A gente faz atos sacrificiais pelo próximo. A gente dá presentes. Isso é amor realmente. Mas, para Deus, o que é amor? Deus enxerga amor por meio da obediência.
Deus não enxerga amor real se a gente fica gritando, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus. Ou se a gente fica chorando. Deus não enxerga amor dessa forma. Deus enxerga amor por meio da nossa obediência. Porque a nossa obediência demonstra o quanto nós confiamos nele. Isso é muito forte. Como nós demonstramos que nós amamos a Deus? É gritando, eu te amo, Deus. É? Fala, não. Como eu demonstro que eu amo a Deus? Obedecendo. Não é nem se sacrificando, se matando, e Deus, eu estou aqui todos os domingos. Não. É obedecendo e guardando os mandamentos dele. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não é se vocês me amam, ficarão gritando, eu te amo. Não, é simples demais. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Romanos 13 também fala que toda autoridade foi instituída por Deus sobre as nossas vidas, você gostando ou não. A palavra é clara, ela fala toda autoridade foi instituída por Deus sobre as nossas vidas. Como você pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o irmão a quem você vê? E como você pode dizer que você obedece a Deus a quem você não vê, se você não obedece o seu líder e autoridade a quem você vê? Não faz sentido. Abraão não queria matar o filho dele. Ou ele queria? Que pai quer matar o filho, gente? Abraão não queria matar o filho dele. Mas ele teve que ir contra um sentimento que ele tinha, para cumprir um princípio. E quando ele cumpriu esse princípio, foi realizada uma promessa. A promessa se manteve de pé, porque ele cumpriu um princípio. Jesus não queria morrer naquela cruz, ou ele queria? Quem quer passar horas com a sua vida se esvaindo de você aos poucos, com dor? Não, ele não queria, mas ele teve que lutar contra um sentimento que ele tinha dentro dele, que ele tinha, porque ele sabia que ao cumprir o princípio da obediência, uma promessa seria realizada, que seria a salvação de todo mundo. Quer ter promessas em 2022? Cumpra princípios. Quer ter promessas realizadas em 2022? Obedeça. Obediência é para os fracos. Obediência é para os submissos. E obediência é para os que confiam. Quando você não confia, você não obedece. Quando você é insubmisso, quando você acha que você sabe o que tem que ser feito, quando você ouve o seu sentimento e não o sentimento de Deus, você não obedece. Os sentimentos nos cegam. Nós não podemos ser pessoas guiadas por sentimentos. Ah, mas eu sinto que eu estou cansada, então eu não vou trabalhar. Ah, eu sinto que eu estou com fome, então eu vou comer 24 horas por dia. Nós não podemos ser guiados por sentimentos. Os sentimentos, o coração do homem é enganoso. Então que a partir de hoje a gente chora e fala, Deus, me ajude a enxergar o que o Senhor enxerga. Que eu não viva na minha bolha, achando que eu sei a verdade absoluta, vivendo sobre uma arrogância, mas que eu aprenda a entender, a me considerar uma pessoa fraca, que necessita de alguém mais forte para sobreviver.
para decidir. Gente, os princípios, eles vão regir a nossa vida, vão dirigir as nossas decisões, vão dirigir com quem a gente vai andar, vão decidir as nossas atitudes. Então eu te pergunto, que princípios você tem seguido? Muitas vezes, enquanto a gente está crescendo, infelizmente, alguns princípios errôneos são ensinados a gente. Por falta de sabedoria dos nossos pais, que também não tiveram ajuda no passado. Porque os nossos pais só dão a nós o que eles receberam. Porém, quando você recebe uma palavra como essa, quando você recebe o entendimento da palavra, você tem que se mobilizar, você tem que se mexer. Nós não podemos viver sob o jugo da escravidão de sentimentos, de achismos, de esse é meu sentimento, não. Nós não somos mais bebês, nós somos maduros na fé. Chega de leitinho, vamos comer carne. Vamos crescer, vamos praticar, vamos obedecer, vamos parar de seguir as ondas que o mundo segue, os padrões que o mundo segue. Vamos abrir os nossos olhos para o que está bem debaixo do nosso nariz. Vamos despertar, vamos cair em si. Que a gente não precisa entrar na barriga de um grande peixe por 3 dias e por 3 noites para entender o que está bem debaixo do nosso nariz. Ouça quem já veio antes de você. Ouça quem já construiu um legado antes de você. Peça conselho para pessoas sábias que têm frutos duradouros. Peça conselhos. Se submeta, porque todo princípio gera um resultado. Todo. Sendo bom ou ruim. Que nós venhamos a partir de hoje a seguir os princípios bíblicos. Honra, obediência, caráter cristãos. Jesus, ele foi um homem de princípios. Ele seguiu princípios. Que nós possamos seguir os passos de Jesus. Que por onde ele andou, nós venhamos andar também. Seguir o exemplo dele, que mesmo ele não querendo fazer aquilo, ele lutou. Que não sejamos como Jonas, que infelizmente ficou dando ouvidos ao que o coração dele dizia, a angústia que ele tinha em relação àquele povo. Que nós não sejamos imaturos na fé, mas que nós sejamos maduros na fé para enxergar o que Deus está enxergando. Os sentimentos não podem te cegar, os achismos, não. Fica de pé. Glória a Deus. Deus quer realizar muitas promessas na sua vida, porque Ele te ama. Não foi à toa que Jesus morreu na cruz por nós. Foi para que nós seguíssemos os passos dEle, porque os passos dEle geraram bons frutos. Mas quando a gente segue os nossos próprios passos, provavelmente não vai gerar os mesmos frutos que gerou com os de Jesus. Que nós sejamos humildes, não arrogantes, achando que a gente sabe tudo que está no manual. Mas que a gente ouça quem já caminhou aquela estrada antes da gente. Que a gente saiba a se submeter, a ter humildade de coração. Que a gente ame ser fraco, nesse sentido. Agora procura um fraco perto de você. Agora você pode olhar, 360, que todo mundo aqui é fraco, amém? Quem é fraco, levanta a mão. Porque na nossa fraqueza o poder de Deus se manifesta. A nossa obediência tem que ser imediata, ela tem que ser interna, ela tem que ser inteira. Temos que ser submissos e temos que crer e amar verdadeiramente ao Senhor. E amar não é estar todos os domingos aqui na igreja, não. Amar não é ser religioso. Amar é obedecer os mandamentos, aquilo que Ele nos pede. Mas para você entender o que Ele está pedindo, você tem que sair da bolha. Você tem que orar para que as vendas caiam e você enxergue o que Ele quer te mostrar. Para que assim a gente gere frutos como o de Jesus. Os nossos frutos. Essas promessas realizadas nunca são só para nós. Elas são para incendiar o mundo. Quando Jonas tomou a decisão, não foi a bênção para ele, foi para aquela cidade. Quando Jesus tomou aquela decisão, a bênção não foi para ele, foi para um povo necessitado. Deus quer te usar para derramar bênçãos e cumprir promessas na vida de outras pessoas também. Porque o cristianismo não é egoísta. O cristianismo ele é altruísta, ele sempre pensa no próximo, ele pensa no reino.
E se a sua vida não produz maravilhas para o reino, tem algo de errado. A nossa vida tem que produzir maravilhas para o próximo e para o nosso reino. Amém? Então erga as tuas mãos lá no alto. E nós vamos orar e pedir a Deus agora, para que Ele nos dê um coração obediente. Um coração que obedece, mesmo sem entender. Um coração que entende que obediência não requer entendimento, e sim submissão. Decisão em obedecer. Porque nós sabemos que quando nós obedecemos, as promessas do Senhor são realizadas e cumpridas nas nossas vidas. Pai, nós oramos neste momento, Senhor. Porque nós reconhecemos em nós, Pai, por causa do pecado, por causa de traumas, por causa de falhas de princípios, alguns momentos desobediência. E nós não queremos ser pessoas desobedientes, Senhor, não. Nós queremos te amar verdadeiramente, porque este é o primeiro mandamento que o Senhor nos pediu, amar a Deus acima de todas as coisas. Então nos dê um coração obediente, Pai, um coração submisso, um coração ensinável, um coração disciplinável, Senhor, que ouve a tua instrução e não faz como Saul, não, meia obediência, mas que te obedece inteiramente, porque é isso que te agrada. Aqueles que confiam em ti, é isso que te agrada. Aqueles que se entregam a ti verdadeiramente, por completo, isso que te agrada. Senhor, tira de nós a religiosidade, tira de nós a aparente obediência, tira, porque nós não queremos ser assim, não queremos ser religiosos, fariseus, não. Nós queremos ser filhos de Deus, e o Filho de Deus conhece o histórico do Pai. O Filho de Deus sabe que o Pai é digno de confiança e, portanto, é digno da nossa obediência. Oh, Senhor, molda o nosso coração, quebra ele e faz de novo, Pai. Quebra no Senhor e faz de novo. Precisamos de Ti. O nosso Jesus manso e humilde. Oh, Pai, derrama sobre nós essas características. Derrama sobre nós essas personalidades, Jesus. A Tua personalidade. Humildade, mansidão, obediente. Mesmo na dor, não abriu mão do cálice que estava proposto a Ele, mas tomou o cálice para que muitos recebessem a vida eterna. E nós queremos seguir os passos de Jesus. Nós queremos, Pai, abrir mão daquilo que pra gente parece ok, mas para seguir o que realmente vale a pena. E o que vale a pena, Pai? As almas, o povo. Pai, que nós viemos parar de viver para nós mesmos e viemos aprender a viver para o reino, Jesus. Porque é isso que vai durar, é isso que realmente vai estar lá na eternidade. As almas que nós ajudamos a resgatar para o reino, os feitos que nós fizemos na caminhada cristã, o discipulado, a submissão, é isso que o Senhor enxerga. Nos dê um coração submisso, Senhor, que te honra, que te ama, que te obedece. Tira de nós toda rebeldia. Nós não aceitamos o espírito de Satanás em nós. Rebeldia, egoísmo, arrogância. Não, Pai, nós somos fracos e precisamos de Ti. Nós nos consideramos fracos perante a Ti, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.